Esse ano nós começamos de forma diferente, porque nós estamos fazendo um processo de revitalização da igreja. Liga para mim o cronômetro, eu tenho que me policiar, e isso me ajuda. Nós estamos num processo de revitalização da nossa igreja, e esse ano nós decidimos entrar nesse processo de entender, na verdade de parar, né? A Bíblia fala que tem horas que você tem que parar para afiar o machado, porque não adianta ficar cortando, se o fio do machado não estiver bom, você só emprega força, se desgasta e você não tem resultado. Então, há momentos na vida em que a gente precisa parar e fazer uma reavaliar. Você já andou quando você está no Waze, e aí por algum motivo você entra na rua errada, ele começa a ajustar a rota? E tem momentos na vida em que nós precisamos fazer isso. Dar uma parada e ajustar a rota. Fala, peraí, por que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha motivação? Qual é o meu propósito? E foi justamente isso que nós fizemos esse ano, como igreja. Nós estamos aqui, paramos, falamos assim, vamos retomar o encargo, a paixão, a alegria, mas como nós fazemos isso? Quando nós paramos para avaliar. No livro de Lamentações, Jeremias. Ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem momentos que você precisa parar e refletir. Tudo na vida precisa passar por processos assim, sabia disso? Na minha vida pessoal, no meu casamento, nos meus negócios, na minha vocação e assim por diante, e como igreja. E foi justamente isso que nós fizemos desde o começo do mês com o nosso Ativa. Nós começamos a trazer sobre a nossa visão, a nossa missão. Então, nós deixamos claro isso. Qual é a nossa visão como igreja? Visão é aquilo que nós queremos alcançar. Visão é onde nós queremos chegar. E essa frase, ela define, ela sintetiza a nossa visão como igreja. Que é ser uma comunidade de discípulos de Cristo, que tem como estilo de vida amar e servir. Que se reúne no templo e nas casas, ensinando a cada um, para apresentarmos todo o homem perfeito, que é o significado da palavra teleios, em Cristo. A visão diz aonde nós queremos chegar. A missão é como nós vamos fazer isso. E a missão da nossa igreja é gerar e equipar discípulos com o caráter de Cristo, que tenham um coração dispostos a servir e a manifestar o reino de Deus para abençoar essa geração. Eu gosto de definir a nossa missão em 4 palavras que estão nessa frase. Gerar, repita comigo, gerar, equipar. Diga assim, servir e manifestar. Quando nós entendemos que a nossa missão é gerar, é nós evangelizarmos, alcançarmos vidas para Jesus, mas que também elas precisam ser equipadas, preparadas, e que desse processo inicial da consolidação, nós vamos ali, a primeiro momento, trazer uma estrutura para elas, mas vai continuar fazendo isso, servindo ali, se dispondo a treiná-las, discipulá-las, e aí no final, para que elas sejam enviadas ou manifestar o reino de Deus. Para que ali agora elas sejam um instrumento do Senhor. Foi justamente isso que Jesus fez com seus discípulos. É o processo da vida cristã, é essa, 4 etapas. Então a visão fala onde nós queremos chegar, a missão fala como nós faremos isso. E também a cada domingo nós trouxemos aqui nossos valores. O que são os nossos valores? É a base, é o que nos dá estrutura, né? É como se fosse numa construção, a edificação.
esses valores para nós, eles são inegociáveis. É o que nos dá direção e nos mantém no caminho que Deus nos deu como igreja. E nós falamos aqui sobre 6 valores até agora. São 7. Hoje eu vou falar o último. Nós falamos nos últimos 2 cultos 6 valores. Só estou aqui recapitulando. O primeiro valor fala sobre ter intimidade com Deus. Para nós isso é inegociável. O tempo todo nós vamos motivar e incentivar que nós precisamos ter relacionamento, intimidade, por meio da oração, devocional, jejum, oração. E a nossa estrutura de igreja, o nosso trabalho de igreja, ele é todo preparado. A nossa igreja é toda preparada para cumprir a visão embasada nos nossos valores. Por isso que nós estamos aqui encerrando um jejum coletivo, mas nós temos toda sexta-feira uma reunião de oração. Nós temos agora, já faz desde o começo do ano, uma reunião de oração antes do culto de domingo. Se você quiser chegar antes, das 8 às 8h40, nós temos uma sala de intercessão, de oração, né, onde nós estamos orando pelo culto ali. Então, se você quiser chegar antes e orar, ótimo, pode estar conosco. O tempo todo nós vamos estar motivando no discipulado, na consolidação. O tempo todo nós vamos estar incentivando, ler a Bíblia, ter um tempo a sós com Deus, estar orando para ter intimidade. Mas nós falamos também sobre a importância de congregar, é um valor para nós importante, ou seja, estarmos juntos, participar de uma igreja local. Não existe cristianismo sem estar ligado numa igreja local. Caso de exceção é lugares onde não pode, por força maior, ter uma igreja local, mas ali sim, mas no nosso caso, no nosso contexto de Brasil, não. Ah não, quero ser crente, mas vou servir a Deus em casa. Mentira, isso é balela, isso é conversa. Nós mostramos aqui que biblicamente é impossível você ser um crente frutífero, cheio do Espírito Santo, sem estar ligado. E que o trabalho maior do diabo é desconectar você do corpo. Por isso que ele cria um monte de situação no coração das pessoas, para afastá-la. Porque sabe que brasa fora do braseiro apaga. Mas que também um outro valor importante para nós como igreja é ser uma igreja bíblica. Né? Nós pregamos a Bíblia, nós ensinamos a Bíblia. A Bíblia para nós é a nossa regra de fé e conduta maior. A minha palavra não está acima da palavra da Bíblia. Nenhum outro livro que pode ser importante, ele é superior ou igual às Escrituras. A Bíblia para nós é a nossa regra de fé absoluta. Por isso que nós ensinamos a Bíblia, pregamos a Bíblia. Nós vivemos em torno da Bíblia. Tudo que nós fazemos é para ministrar a palavra de Deus, porque a Bíblia para nós é a palavra de Deus. Mas também temos como valor absoluto ser uma igreja cristocêntrica, ou seja, uma igreja que está voltada na centralidade de Cristo. Nós pregamos a Cristo, nós ensinamos a Cristo, nós falamos de Cristo. A nossa vida gira em torno de Jesus. Jesus não é um penduricalho para nós. Jesus é o centro da nossa vida, é o centro da nossa história. Porque tudo é por Ele, para Ele, todas as coisas, para Ele a glória. Nós cantamos isso, nós pregamos isso, nós ensinamos isso, mas principalmente nós vivemos isso. Cristo é o centro da nossa vida. Por isso que tudo que nós vamos fazer, nós perguntamos para Jesus primeiro. E tudo que nós fazemos é para a glória dEle, não é vir no culto, é para a glória dEle. A minha vida é para a glória dEle, o meu casamento é para a glória dEle, minhas filhas é para a glória dEle, a maneira como eu lido com o dinheiro é para a glória dEle, a maneira como eu me visto é para a glória dEle, a maneira como eu me comporto é para a glória dEle, o meu Instagram é para a glória dEle. A minha empresa, se eu for empresário, é para a glória dEle, tudo é para a glória dEle. Também para nós, o quinto valor inegociável é andar em unidade e honra. Nós sabemos que a importância da unidade, de andarmos em comunhão, em caminharmos para o mesmo propósito. Então nós combateremos e sempre vamos combater a divisão, né? a rebeldia, aquilo que destrói a igreja. O que mais destrói a igreja é a divisão. Quando você olha ali os escândalos, grande parte deles são escândalos de divisão. Isso é destruidor para a igreja. Casa dividida não subsiste.
E nós só podemos andar em unidade se houver um ambiente de honra. Honrando uns aos outros, honrando a liderança, honrando nossos líderes, honrando as ovelhas, honrando pastores, honrando pai e mãe, honrando quem é a autoridade. A honra e tudo aquilo que fere a honra deve ser combatido. Deve ser cultural isso para nós. E sexto, nós falamos sobre a responsabilidade geracional. Que nós não somos uma igreja que pensa no hoje apenas, mas nós estamos pensando também lá na frente, em passar o bastão, em pensar em que essa igreja, ela permanece. Eu passo, os irmãos vão passar, mas a igreja permanece. Por isso que lá embaixo você vê uma intensidade muito grande no ministério infantil. Ministério infantil para nós, ele não é um ministério de entreter as crianças, né? Ou aquilo que tem nas festas ou nos hotéis, como é que chama? É playground, quando você vai no hotel e... recreação, obrigado. Quando você vai no hotel, aqueles caras, nossa, fica lá os recreadores, é uma alegria do pai e mãe, quando os recreadores levam os filhos embora, você fica de boa. Aí tem muita gente que acha que o ministério infantil é para fazer recreação, é para ocupar as crianças, para a gente ficar tranquilo aqui no culto. Não é isso. O ministério infantil é para preparar essa geração, por isso que eles aprendem Bíblia. Né? Eles já estão aprendendo todos esses valores, eles já estão aprendendo há mais de um mês. Cada célula e cada culto deles, eles estão aprendendo um desses valores. Hoje eles estão aprendendo justamente o sexto valor, a responsabilidade geracional. Na célula, essa semana foi qual? Servir. Não é isso? Está vendo? Eu escuto a célula de crianças, fico lá fazendo comida para eles, escutando o que eles estão falando, prestando atenção. Então, para nós isso é importante, em todos os aspectos. Agora, eu quero falar sobre o último valor, mas eu quero começar perguntando, fazendo uma pergunta. Por que que nós devemos servir na igreja local? Sejamos sinceros, e a proposta dessa mensagem, ela tem esse propósito. Por que que nós devemos servir na igreja local? Porque, vamos ser sinceros, ninguém está à toa. Todo mundo aqui tem uma vida corrida, uma agenda cheia. Normalmente nós temos mais coisas do que tempo. Todos nós andamos cansados, sobrecarregados e às vezes estressados, olhinho tremendo. A nossa dinâmica de vida é uma loucura. Os nossos horários, dormimos pouco, a corrida, vai para lá, vai para cá e faz isso e faz aquilo. Por que então que nós devemos servir na igreja local? Se nós temos uma vida corrida, uma agenda cheia, por que nós temos que acrescentar ainda mais coisas que servir na igreja local vai trazer mais trabalho, mais desgaste físico, mais desgaste emocional? Porque simplesmente não vamos somente no culto, recebemos ali uma boa palavra, temos uma experiência com o Senhor, eu celebro, dou o meu dízimo e vou para casa e tudo bem. Por que que eu devo servir na igreja local? E eu quero destacar 3 pontos. Por quê? Por que que eu tenho que me dedicar? Por que eu tenho que fazer parte do voluntariado, participar de algum ministério, servir nas células, exercer lideranças? Por quê? Primeiro, porque quando eu estou servindo, ou quando eu sirvo, eu estou sendo semelhante a Jesus. Sabe que o propósito da vida cristã, o propósito primordial, com essa mensagem triunfalista, com essa mensagem coachiana,
Parece que a vida cristã tem como propósito primordial ser bem-sucedido, ser uma pessoa rica, feliz, ter uma boa casa, um bom carro, uma família linda para postar no Instagram ou no Facebook. Mas o propósito primordial da vida cristã é me tornar parecido com Jesus. É por isso que eu vivo. Essa a função e o propósito. Se alguém pergunta qual é o propósito da vida cristã, me tornar parecido com Jesus cada dia mais. Ele é a minha meta de vida. Lembra que eu falei de ser uma igreja cristocêntrica? Eu quero ser como Jesus. Por isso que a gente se aprofunda cada dia mais na vida dele. Porque eu quero ser parecido com ele. Por que eu leio as Escrituras? Porque eu quero ser parecido com ele. Por que eu tenho o Espírito Santo? Porque eu quero ser parecido com ele. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Se essa não é o seu alvo de vida, o que você está fazendo na vida? Principalmente aquele que se diz cristão. E é nisso que se cumpre aquela palavra de João Batista, quando ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Por que João Batista faz isso? Fala. O que ele quis dizer, na verdade, com essa fala? Ele diz o seguinte, convém que a cada dia eu me torne parecido com ele, que eu me torne semelhante a Jesus. Esse é o alvo, o propósito primordial da vida de qualquer pessoa que entregou a sua vida a Jesus e disse que Jesus é seu Senhor e Salvador. O que eu faço agora? Eu me torno parecido com Jesus, cada dia mais. As pessoas olharem para mim, quando as pessoas olharam para os discípulos e começaram, não foram os discípulos que se autodenominaram cristãos, sabia disso? Não. Foi que eles estavam lá pregando, orando, fazendo, e aí aquelas pessoas olharam e falaram assim, eles são cristãos, que quer dizer um pequeno Cristo, eles parecem com aquele Jesus. Por isso que um texto que nós usamos, estudamos aqui, eu falei isso no começo do mês, e falei isso ontem, e continuo falando sobre Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, evangelistas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E aí no versículo 13, ele fala assim, para atingir a estatura de Cristo. Ou seja, o propósito da vida cristã é que nós sejamos transformados ao ponto de nos tornar parecido com Jesus. Jesus é o nosso alvo, Ele é a régua, que é a nossa medida. Ele é o molde em que nós precisamos entrar. Ele deve ser o nosso alvo de vida. Tem gente que fala assim, meu alvo de vida é ser que nem um fulano de tal, que nem um ciclano de tal. Não, nosso alvo é ser parecido com Jesus. É fazer o que Jesus fazia, é falar o que Jesus falava, é crer no que Jesus cria, é abominar o que Ele abominava. Esse é o nosso propósito, quem está entendendo, diga amém. É ser parecido com Jesus. 1 João 4,17 diz que, tal como Ele é, nós devemos ser também. Nosso propósito, se você tem sentido um vazio existencial, se caso você é daquele que está passando por uma crise existencial, eu quero te dizer uma coisa, comece a buscar ser parecido com Jesus, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, quando você olha no texto de João, abre lá comigo o Evangelho de João, capítulo 13. João 13. Nós temos um momento narrado pelo João sobre a ceia, a Santa Ceia ou a Última Ceia. E tem uma cena narrada por João, e só João narra isso,
que Jesus chega um certo momento da ceia, que ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E todo mundo fica assustado, porque é importante você entender isso. No nosso contexto parece estranho, mas no contexto judaico da época, quem fazia isso era escravo. Quem fazia isso eram os serviçais. Lavar os pés como um rito de purificação. Então, quando eles olham Jesus, o Mestre, o Cristo, lavando o pé, eles tomam um susto. É como se você imaginar, exemplo, uma pessoa muito importante, chegando aqui, tirando seu sapato e lavando seus pés. Você fala, peraí, alguma coisa está errada nessa história. Mas aí Jesus faz isso para um propósito. No versículo 12, diz assim, todo mundo abriu? Quem abriu aí? Abre a sua Bíblia, bonitinho. João capítulo 13, versículo 12 diz assim: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Imagine todo mundo perplexo olhando aquela cena. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar o pé um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Digo-lhe verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E aí o versículo 17 é chave para essa história, porque ele diz assim: agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha que interessante. Jesus fala, vocês perceberam, a cena deve ter sido muito interessante. E aí ele falou, olha, se vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou mesmo, ou seja, não há ninguém maior do que eu neste ambiente. Quando Jesus fala, eu não vim para ser servido, mas para servir, é justamente o que ele estava dizendo, ele está querendo dar um exemplo para os discípulos. Falar, olha, vocês agora precisam lavar os pés uns dos outros, ou seja, servir uns aos outros. E ele fala, olha, vocês vão ser felizes se fizerem isso. Se praticarem, não é aprenderem, não é entenderem, mas vocês vão ser muito felizes. Essa expressão é se praticarem isso. Eu me torno parecido quando eu pratico o serviço ao próximo. Eu não sou parecido com Jesus quando eu fico sentado num banco à toa. Eu não sou parecido com Jesus quando eu só participo de uma igreja de domingo a domingo, mas quando eu sirvo, quando as pessoas enxergam em mim um coração disposto a servir. A marca de um cristão é ser um servo. A Bíblia diz que nós seremos reconhecidos no céu como servo, servo bom e fiel. Não haverá título senão servo. E essa palavra servo, na verdade, traduzida como escravo. Quem quiser ser o maior, que seja o menor, seja o que mais sirva. Quanto mais maduro, quanto mais experiente, quanto mais capacitado, mais eu devo servir. E isso não é somente na igreja, não. Esse é um princípio aplicado dentro da minha casa. Porque muitas famílias estão sobrecarregadas, estressadas, com muito problema, porque não entendeu o conceito de servir uns aos outros. Eu, como marido, eu estou ali para servir a minha esposa e minhas filhas. Eu sou um servo daquela casa. Eu não sou alguém que fico sentado esperando que traga chinelo, que eu seja servido o tempo todo. Claro que faz isso, acontece, né? O momento de cuidado. Porém, na verdade, o meu papel é servir. Eu estou ali para servir a minha esposa, servir as minhas filhas. No contexto de igreja, eu estou para servir os irmãos, servir a minha equipe, servir a igreja. A palavra que mais deveria participar dos nossos vocabulários é eu estou aqui para servir.
estou aqui para servir os irmãos, eu estou aqui para servir a igreja. Eu preciso, ótimo, estou aqui para isso. Mas como a resistência em servir, porque na cabeça de alguns, servir é humilhante. Lavar os pés de alguém também deve ser bem humilhante. Quando eu sirvo na minha igreja, eu estou praticando a servitude, eu estou me tornando semelhante a Jesus. Se eu quero ser parecido com Jesus, eu preciso servir. O ministério de Jesus foi um ministério de serviço. Segundo, por que eu devo servir na minha igreja local? Porque quando eu estou servindo, eu estou me colocando no centro da vontade de Deus. Muitos perguntam, às vezes tem pessoas que vêm e perguntam: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ore para que eu descubra o propósito de Deus para a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não tem clareza absoluta sobre a vontade específica de Deus, em que sentido? Às vezes você ainda não sabe se você vai ser um missionário em tal lugar, vai ser um pregador em tal lugar, ou se Deus vai te enviar para tal lugar, ou se a vontade de Deus é que você case e tenha uma família e seja uma boa dona de casa, ou que você seja um engenheiro, um advogado, um profissional, um empresário, seja o que for. Eu quero te dizer uma coisa: você ainda não tem uma direção, uma certeza de uma direção para a tua vida. Eu quero dizer que quando você está servindo, você está se colocando no centro da vontade de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 8, abre aí comigo. (28). 28 não, perdão, 29. 8, 29. Jesus ele dá a seguinte resposta: aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha que interessante. Jesus está dizendo: olha, eu sei que Deus está comigo. Não é porque um anjo me visita todo dia. Não é porque aonde eu vou tem uma profecia a respeito de Deus estar comigo. Não é porque eu tenho uma epifania que todos os dias eu preciso ser convencido de que Jesus está comigo. Não, eu sei que Deus está comigo. E Ele não me deixou sozinho, pois eu sempre faço o que lhe agrada. É quando eu estou servindo, eu tenho uma convicção de que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Olha que coisa. Eu sei que Ele está comigo por uma única razão, pois eu faço o que lhe agrada. Eu não tenho convicção que se eu estou fazendo a vontade de Deus, se isso ou aquilo é vontade de Deus. Uma coisa, quando eu estou servindo, eu estou fazendo a vontade de Deus, porque isso agrada a Deus quando Ele me vê servindo. Essa é a realidade da vida cristã. Mateus capítulo 28, abre aí, vamos para esse texto. Mateus capítulo 28. Eu comi bola. Perdão. Eu comi bola no versículo aqui. Mas eu vou falar o versículo. Jesus disse:
Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele deixa claro qual é a sua missão. É interessante que Jesus, ele vem para confrontar toda a estrutura de poder. Porque toda a estrutura de poder, ela consiste em que a base, 20 e 28, obrigado, pastor Edmar. Nota aí, 20 e 28. A base, ela serve apenas para servir a autoridade máxima. Essa é a estrutura do mundo. Imagine como uma pirâmide, onde a autoridade máxima está na ponta da pirâmide e a grande maioria está na base da pirâmide. Essa base da pirâmide, ela sustenta quem está lá em cima. Essa estrutura de poder maligna, diabólica, que corrompe, que faz com que a gente veja toda a injustiça que nós vemos. Aí Jesus vem e inverte essa pirâmide. Quem já leu O Monge e o Executivo lembra disso. Ele inverte a base da pirâmide. E quanto maior eu me torno, quanto mais relevante eu me torno, quanto mais influente eu me torno, mais eu sou servo daqueles que eu lidero. Por isso que ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar resgate a muitos. Eu vim aqui com uma missão, servir a humanidade, servir o meu Pai no propósito eterno de Deus para a salvação do homem. Jesus, o próprio Deus encarnado na terra, está dando um exemplo para nós. E nós muitas vezes que nos dizemos que amamos a Deus, que servimos a Deus, que somos de Deus, temos uma resistência enorme em servir. E às vezes servimos, mas com muita luta, e fazemos isso às vezes reclamando. Fazemos isso ainda escolhendo, eu quero servir, mas eu quero servir assim, né? Eu quero servir, mas só se for aqui, ali eu não vou. Eu não entendo isso, eu nunca entendi na minha cabeça. Eu confesso aos irmãos, ontem eu dei o meu testemunho, eu falei, gente, eu já fiz de tudo quase dentro da igreja. Por quê? Porque eu sempre tive esse desejo de servir. Se eu estou para servir, eu estou para servir. É como um soldado, ele não escolhe a frente de batalha, ele vai quando ele é convocado. Eu sou um soldado de Jesus. Se Jesus me chamou para fazer aqui, eu vou fazer aqui. Agora, se Jesus mandou eu para cá, eu vou fazer para cá. Ah, mas eu não gosto muito de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Sim, mas nesse momento a minha necessidade é aqui, então eu vou servir aqui. Quem sabe é um teste. Quem sabe? É um teste de obediência. Porque só serve quem é obediente. Há uma história de um seminário coreano em que eram as provas finais do seminário e todo mundo ali se preparando muito para as provas finais, estudando toda, né, seria um provão geral de tudo, e todo mundo estudando muito ali, se dedicando muito aos estudos das doutrinas, e para conhecer todas as doutrinas bíblicas, teológicas, e no dia da prova, todo mundo na classe, na expectativa de vir, pegar a prova e começar. Muitos passaram a noite estudando, todo mundo empolgado ali para isso, porque eram seminaristas se preparando para serem pastores. E aí veio o reitor da faculdade, chamou todo mundo para fora, foi lá fora do seminário, e tinha uma mesa com mudas de planta. E ele falou, olha, a prova vai ser essa. Todo mundo ficou sem saber exatamente, mas eu estou lá esperando com a caneta, minha cabeça aqui rodando, cristologia, Não, a prova é a seguinte, vocês vão pegar essa planta e vocês vão lá e vão plantá-las no jardim. Porém, eu quero que vocês plantem de cabeça para baixo a planta. E virou as costas e foi embora. Pouco tempo depois, ele voltou, alguns não tinham feito, outros tinham plantado, mas plantaram conforme pede a regra, né? Você cava um buraco, põe a planta, a mudinha para cima. Quando o reitor viu aquilo, ele reprovou todo mundo. E aí todo mundo ficou muito indignado, falando, já se viu, estudei muito, 4 anos de seminário, dediquei minha vida, isso e aquilo, nós estamos esperando isso para que possamos exercer nosso ministério pastoral, e você aí não deixa a gente exercer o ministério pastoral. Ele falou, não tem problema. Ele falou, onde vocês erraram?
Ele falou, você não vai conseguir nunca ser um servo do Senhor, exercendo o ministério frutífero, se você não for obediente ao Senhor. Obediência é a coisa mais importante que qualquer filho de Deus precisa ter. Você pode ter toda a teologia, mas se você não for obediente, não adianta nada. Porque às vezes Deus vai pedir coisas que não vão fazer sentido para você. Mas seja obediente. Isso é ser um servo. Às vezes não faz sentido. Não faz sentido às vezes liderar uma célula. Não faz sentido, já tenho trabalho, já tenho problema, já tenho isso. Não faz sentido eu estar aqui 1 hora antes do culto, ensaiando, comprando equipamento, me dedicando, treinando em casa. Poxa vida, eu poderia estar fazendo algo para mim, que me acrescentasse, que trouxesse lucro, porque isso não traz lucro. Ninguém ganha nada aqui. Pelo contrário. Eu ainda tenho que dar 10% do meu salário, eu ainda tenho que gasta tempo, eu estou cansado, aí tem que vir na oração, aí o pastor inventa seminário no final de semana, podia estar em casa, curtindo a vida, aí o pastor vem, inventa jejum, podia estar comendo, e agora ele fala que não é para comer, certo horário, meu Deus do céu! Nesse sentido não vale mesmo a pena, por isso que somos servos. O servo obedece. O servo faz a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quando você serve, você está colocando no centro da vontade de Deus. E ao servir a Deus, vai mostrar que outras coisas que estão na vontade dEle para a sua vida. Às vezes, irmãos, às vezes não é orando que a gente entende a vontade de Deus. Não é jejuando que a gente entende a vontade de Deus. Grande parte das vezes vai ser servindo. A gente entende a vontade de Deus. E terceiro, por que eu preciso servir na igreja local? Porque quando eu sirvo na igreja local, eu estou contribuindo para a expansão do reino de Deus na terra. O reino de Deus precisa avançar. O reino de Deus não pode ficar parado aqui num grupo pequeno, num prédio apenas. Não, Deus nos chamou para expandir esse reino. Cada célula multiplicada é a expansão do reino de Deus. Cada culto a mais é a expansão do reino de Deus. Quanto mais líderes ou gente servindo, mais longe nós vamos alcançar pessoas. Sabe, quando nós falamos de voluntariado, de estar aqui servindo ao Senhor no culto, não é apenas um culto. É importante entender isso, e isso eu tenho falado isso com as equipes de voluntário. Aos irmãos que servem. Semana passada entrei na sala dos voluntários ali, trouxe uma palavra para eles nesse sentido. E isso deve ser replicado pelos nossos líderes. Não é apenas um culto, você não vem aqui apenas para ajudar a fazer um culto. Então quem está no som, quem está no diaconato, quem está no estacionamento, quem está lá no Kids, quem está aqui em cima, nós não estamos apenas aqui para fazer um culto para o Senhor. Porque seja sincero, esse culto pode acontecer em qualquer lugar. Mas nós estamos aqui para promover para que cada pessoa, ao chegar aqui, seja um membro, ou seja um visitante, ele tenha uma experiência com o Senhor. E essa experiência, ela não é na hora do culto, na hora da palavra, na hora da oração, não. Essa experiência começa quando a pessoa pisa na calçada e ela é recepcionada, com um sorriso aberto. Essa experiência ela começa lá no estacionamento, quando tem irmãos lá que estão coordenando com educação e recepcionando as pessoas e orientando as pessoas, porque eles estão servindo, e essa ação de servir, de falar, olha, tem alguém ali servindo, isso é a manifestação do próprio Senhor na terra. É quando a pessoa pega ali e chega aqui, tem um ambiente preparado, cuidado, limpo, organizado. Quando os pais chegam lá embaixo, você tem uma estrutura, né, para receber ali as crianças. E a criança já entra feliz da vida. Alguns não, ficam chorando, mas é normal até se adaptar. Mas a grande maioria já vai direto, já
quer participar e o pai tem uma segurança de que está lá. É quando você chega aqui, você entra no banheiro, você vê um banheiro limpo, higienizado, bonitinho, você recebe um abraço. É quando os irmãos aqui do som preparam tudo e tudo deixa tudo muito bonito. Quando o louvor é bem feito, bem tocado, tudo isso é para gerar o quê? Uma experiência, um impacto na nossa vida. E qual é o impacto? Como eu fui bem servido. Ontem, pensando nessa mensagem, eu me lembro que, como me chamou a atenção, eu era um jovem do mundo, não tinha, além de ser jovem, era do mundo e não estava acostumado com isso. Eu me lembro quando eu fui convidado a ir na igreja, a primeira igreja batista da cidade de Suzano, foi onde eu me converti, onde eu entreguei minha vida para Jesus. E cara, eu não lembro da mensagem, eu só lembro de um louvor. Mas naqueles dias, até hoje, na minha memória está como eu fui recebido naquele lugar. Como aquilo impactou um jovem como eu. Me impactou ver o sorriso, o brilho. Eu falei, é diferente, eu nunca tinha entrado numa igreja. E me impactou ver o rosto, ver a alegria, ver os olhos brilhando das pessoas, o sorriso daquelas pessoas a virem me cumprimentar. Me impactou no primeiro dia, quando eu saio da igreja, pela porta, e na Igreja Batista tem essa tradição, e eu acho isso muito bonito. Gostaria que fosse aqui, mas por estrutura não dá ainda. Mas o pastor fica na porta e todo mundo que sai pela mesma porta e ele cumprimenta um por um, pega na mão de um por um. Aquilo me impactou. Me impactou no culto seguinte, eu estava na terceira cadeira lá do banco de madeira da igreja, o pastor saiu lá do púlpito, veio e me deu um abraço. Me impactou. Um dia no final do culto, os irmãos falaram assim, nós vamos ter um café lá em casa. Vamos lá, Ricardo. Eu fui. Sem saber, sem conhecer, conhecia uma pessoa ali, e eles cuidaram de mim, me deram café, eu ali meio sem graça, um jovem, me impactou. Que coisa. Você sabe que sempre eu pergunto para as pessoas, quando estão chegando e conversam comigo, eu falo assim, o que mais te marca nessa igreja? Eu gosto de fazer essa pesquisa de campo. Eu sempre pergunto, por que você escolheu a comunidade Teleios para ser a sua igreja? A grande maioria esmagadora fala como eu fui recepcionado. Como eu fui recebido. A maneira como eu fui recebido na cela, a maneira como eu fui recebido aqui dentro. A maneira como trato meus filhos, a maneira como é conduzido. É sempre, normalmente, na grande maioria das respostas, é a maneira como eu fui recebido. Olha como é importante o trabalho de vocês, diáconos, irmãos do voluntariado. Sabe, todos que servem aqui na comunidade Teleios são fundamentais. Os irmãos que ficam ali no som, eu só consigo estar aqui porque eles estão ali fazendo um bom trabalho. Porque o verdadeiro amor, ele não pode ficar no nível teórico, ele precisa ser expressado. E amor que não age, não é amor de fato. O amor, ele pressupõe ações, porque a palavra amor é um verbo, e é um verbo de ação. Eu só posso dizer que eu amo, se eu tenho uma ação condizente com isso. E servir é uma manifestação de amor. A Bíblia diz que Jesus falou, eu vim para servir e dar a minha vida. A maior manifestação de amor é quando eu sirvo. Quando eu sirvo os irmãos, quando eu sirvo uns aos outros. Quando eu abro mão de uma vida centrada em mim para que outros possam se beneficiar disso. Se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso servir aos irmãos. Não tem como.
Para mim, todo verdadeiro cristão é alguém cheio de amor, porque alguém cheio de Deus é cheio de amor, porque Deus é amor. E qual vai ser a atitude natural de quem serve a Deus, de quem ama a Deus, de quem verdadeiramente teve encontro com Deus? Eu quero servir. Eu tenho muita dificuldade de admitir que alguém que diz que ama a Deus e não quer servir, se verdadeiramente ela é de Deus, porque é natural. Porque agora eu tenho uma nova natureza, uma natureza de servo. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para servir a minha igreja, estou aqui para servir os irmãos. O que precisa ser feito? Eu vou fazer. Eu vou me dispor. Claro que dentro de uma realidade, dentro de um contexto, dentro de uma rotina, dentro de uma agenda, mas eu estou aqui para servir. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. 1 João capítulo 4, abre lá para mim, por favor, esse texto vale a pena abrir. Esse texto, para mim, ele é um dos mais incríveis do Novo Testamento. Primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 4, versículo 20. Esse precisa ser sublinhado, se você é daqueles que gosta de sublinhar a sua Bíblia. Quero falar aos casais aqui. Quero fazer um parêntese e falar com os casais. Sabe por que você está com problema no seu casamento? Porque você não entendeu ainda o que é amor. Porque quem ama serve. Quem ama serve. Se você acha que servir é humilhação, primeiro você não deveria ter casado. Porque quem ama serve. Tem prazer, tem alegria de servir. Capítulo 4, versículo 20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que coisa. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o irmão, alguma coisa está de errada nesse nosso cristianismo. O que Deus está fazendo conosco aqui, ajustando algumas coisas do nosso coração. Ah, eu não gosto de fulano. Então tem algum problema aí, e o problema não está em Deus. Porque como eu disse que eu amo a Deus, que eu não vejo, mas eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo. Há um princípio aí, esse princípio deve ser aplicado a tudo. Se eu, agora parafraseando, se eu não sirvo aos irmãos que vejo, como eu posso dizer que eu sirvo a Deus que não vejo? Como que eu posso servir a Deus? Servindo os irmãos. Ah, eu sirvo a Deus, mas eu não faço nada, então você não serve a Deus. A Bíblia é clara. Se eu não consigo servir aos irmãos que eu vejo, eu não vou servir a Deus que eu não vejo. Qual é a prova que eu amo a Deus? Amando você. Ai, Deus, eu te amo, mas eu não consigo amar o próximo. Eu não consigo amar o meu irmão. Eu não consigo amar os irmãos de igreja. Qual é a prova que eu sirvo a Deus? Servindo os irmãos. E aí, voltando, João capítulo 13, voltemos lá e nós vamos encerrar com esse texto. João agora, o Evangelho de João 13. No versículo 35, Jesus fala algo poderoso. Ele diz assim, versículo 35. Quem abriu diz amém. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.
Como eu sei que eu sou discípulo de Jesus? Porque eu amo. Qual é o contexto aqui que Jesus fala isso para linkar essa questão de ser servo? É justamente a ceia, justamente o momento que ele lavou o pé e falou, olha, eu estou dizendo um exemplo. E ele, no seu discurso, ele fala, as pessoas verão que vocês serão meus discípulos. Olha que coisa, presta atenção. Não é porque fogo cai do céu, não é porque milagres acontecem, não é porque coisas sobrenaturais acontecem, é porque existe o vínculo do amor, é um servindo ao outro, e porque um serve ao outro, há uma manifestação da graça de Deus. Eu não gosto dessa religião fria, às vezes que coloca que existe poder, existe glória, existe falar em língua, existe cair na unção, mas não tem amor. A Bíblia diz que eu posso fazer todas as coisas, que eu posso dar minha vida, queimar meu corpo, mas se não tiver amor não vale nada. É estranho, irmãos, que fala em língua, que ora, que fogo cai do céu, que profetiza, mas ele não consegue amar o próximo. Alguma coisa está errada nesse cristianismo aí. Por isso, nosso último valor como igreja nós somos chamados para servir. Para nós isso é um valor inegociável. Nós cremos que servir é a melhor maneira de imitarmos a Cristo. Servir a igreja, servir as pessoas, servir a nossa geração, é a maneira que nós cremos para impactar o mundo em que nós estamos vivendo. Deus tem nos chamados para servir. Cadê a irmã Imaculada? Cadê ela? Vem cá, filha. Vem cá, Imaculada. Sobe aqui. A irmã Imaculada, ela tem uma história muito interessante de vida. A irmã Imaculada, ela criou seus filhos com muita dificuldade. Hoje ajuda a criar os seus netos. Ela é mãe do Eduardo. A irmã Imaculada não tem uma formação PhD, ela não se tornou uma empresária bem-sucedida, mas ela sempre trabalhou, sempre foi muito correta, honesta, e batalhou na vida para construir uma família. Hoje, ela está fazendo aniversário. 63 anos, com carinha de 50. A irmã Imaculada, ela lidera uma célula com o filho dela. Ela ajuda aqui no Kids. Ela dá suporte aqui, e o tempo todo você vai ver ela servindo, fazendo aqui alguma coisa. Às vezes ela não está bem de saúde. Às vezes não tem nem carro para vir para a igreja. E ela vem carregando a netaiada todinha. E olha que ela mora lá no Filomena. A irmã Imaculada teria todas as justificativas do mundo para dizer, eu não posso servir. Ela poderia justificar e falar assim, não, eu tenho muita coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas ela serve, porque ela entendeu a importância do serviço. Que Deus abençoe você. Obrigado por servir essa igreja há tantos anos e parabéns por esse ano. Que Deus acrescente sobre a tua vida mais e mais graça. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Cadê o Ney? Ney, vem cá. Ney da Gil. Vem cá, Ney. É você, Ney. Ney, vem logo. Embaça não. Ney. Vamos, Ney. Quem é o Ney? Pensando ontem,
e alguns irmãos e irmãs aqui da igreja, eu vou usar esses dois como exemplo. O Ney, hoje ele é um empresário. Ele tem uma empresa de prestação de serviço, trabalha prestando serviço, principalmente dentro de condomínios, Quinta da Baronesa. O Ney construiu uma família, tem uma família linda, tem uma vida abençoada. Deus foi gracioso com ele. Ele é vô hoje do Bento. O Ney, no final do ano passado, quase teve um infarto de tanto problema e nervoso com a empresa. Porque ser um empresário não é fácil. Às vezes você olha lá o seu patrão e você acha que ele está com a vida boa. Nem sempre. É um desafio muito grande ser um empresário, porque são muitas demandas. Principalmente quem depende de mão de obra hoje, como ele precisa. Nós conversamos no final do ano passado, nós almoçamos junto e ele contou para mim, orei com ele, e ele falou, pastor, eu acho que quase que eu tive um troço. E eu entendo, eu sei a dor, a dificuldade. O Ney está com a fase da vida dele que os filhos já estão criados, a filha está se formando na faculdade, o filho mais velho já está caminhando, nem encaminhado. Poderia estar curtindo. Ele teria também todas as justificativas para dizer, cara, eu vou curtir a vida. Trabalhou já muito nessa vida. O Ney está conosco há mais de 10 anos aqui, né, Ney? Conosco. O Ney, a família dele é de Florianópolis, cara, né? Porto de Florianópolis é Santa Catarina. O cara está no lugar, um dos melhores lugares do Brasil. Podia estar lá curtindo a vida. Ou indo para o Nordeste. A esposa é nordestina, né? Como ele vai, às vezes, para alguns lugares e bênção de Deus. E o Ney também teria justificativa para dizer, não vou servir. Poxa, já trabalhei, já fiz, já criei filho, sabe? Vou curtir meu neto, vou curtir o que Deus tem me abençoado, vou me dedicar a outras coisas, vou visitar mais meus parentes. Mas aí, ele junto com a sua esposa, Gil, eles lideram uma célula. Eles também servem aqui nos ministérios, você sempre vai encontrar eles aqui, trabalhando, carregando. Ontem, conversando com a minha esposa, hoje, ela falou assim para mim hoje. Ela comentei o que eu ia fazer, ela falou assim, você sabe que eu estava ali sentado e vi o Ney correndo para cima e para baixo, carregando mesa, fazendo isso, carregando. E ela falou, nossa, ele é um empresário e ele poderia estar em outro momento, mas ele está aqui servindo a gente. Então, eu quero agradecer você. Obrigado. Né? Por servir, por se dedicar a essa igreja. O Ney é daquelas pessoas também aquelas pessoas da igreja que às vezes me param e falam, pastor, o senhor está bem? E ele cuida às vezes de mim, né? Me chama para comer, me chama para bater um papo. Ele faz isso e eu sou grato pela sua vida. Deus abençoe você. É isso que nós precisamos entender hoje, o louvor pode subir. O Senhor está nos chamando para servir. Se você ainda não serve em algum momento, em algum lugar, eu quero te dizer, Deus está te convidando, Deus está te convocando hoje para o serviço. Quero te falar que essa semana procure o seu líder de célula e fala, olha, eu estou aqui para servir, o que eu posso fazer? Ontem no treinamento nós orientamos aqui como o líder deve fazer com que todos funcionem, porque não é só o líder precisa da sua ajuda lá na célula. Líder, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Claro, sempre tem. Procura aqui, se você se identifica com algum ministério da igreja, fala, olha, eu quero servir. E se você não se identifica, mas tem alguma coisa no teu coração, nos procure, quem sabe a gente ajusta. Importante é o seguinte, nós somos um corpo, todo mundo nesse corpo precisa funcionar. Todo mundo. Quanto mais nós tivermos pessoas servindo. Esses dias nós tivemos aqui um trabalho, que foi o nosso trabalho Dia do Amor, Dia de Ação Social. Liguei para a Andréia. Andréia é psicóloga, formada, excelente profissional. Andréia, você pode servir ajudando aqui? Claro, pastor.
está na cadeira de rodas. Podia dizer, ah não, vou ficar em casa, ah não, não quero. Mas veio, se locomoveu, veio para cá, ficou aí, atendeu, serviu. É assim que nós precisamos de gente com esse coração, que possa servir. Você pode servir abrindo a sua casa para uma célula, você pode servir ajudando na célula, você pode servir aqui, sabe, tem tantas formas, e não importa quem você seja. Certa vez eu li a respeito da igreja do Pyeongchu, a igreja na Coreia, que ainda é considerada a maior igreja do mundo. E há muitos anos atrás eu li algo muito interessante, surpreendente sobre esse assunto, porque quem estava na diaconia da igreja servindo era o presidente da república, que era crente daquela igreja, e que ele participava de uma escala, e que era normal você encontrar ele lá servindo os irmãos. Olha que coisa. O Senhor está nos chamando nesses dias para servir. Nós vamos ser uma igreja para servir essa geração. Que no nosso linguajar, na nossa cultura, estou aqui para servir. Estou aqui para servir os irmãos, estou aqui para servir ao meu Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.